Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tô aqui, Kátia Rodrigues, para mais um programa do Pode Contar? Pode! Com as minhas amigas, minha família. Kátia Veloso. Olá. Regina Rain. Olá! Kelly Rodrigues. Oiê! Hoje o nosso tema é família, a minha, a nossa, a sua. Nossa família! Nossa família. Família bem viver. Isso aí. E além do Dia Internacional da Família, tem mais alguma coisa hoje, não tem? Neste mês, não é bem hoje, mas é daqui 3 dias. Tá. Como vocês sabem, eu trabalho na saúde mental e eu não podia deixar de lembrar uma data que é extremamente importante para legal. todos que trabalham na saúde mental, todos que se tratam na saúde mental, que é o dia 18 de maio. Quando a gente vai ter que A gente começar também de tem novo. uma família de Tem uma lobos. família de Então, Olha, dia 18 de vamos maio é o dia da luta antimanicomial. Então, foi a partir desse movimento, que é um movimento que foi inspirado no movimento lá da Itália, né? Então, um grupo de pessoas, né, começou a lutar contra os maus tratos que aconteciam nos manicômios, nos hospitais psiquiátricos, que antigamente eram a única opção Nossa. de tratamento para as pessoas que sofriam de algum transtorno mental, né? Só que era uma opção, assim, começou como um tratamento, tratamentos adequados, e foi virando um depósito de pessoas que a sociedade não queria, que as famílias não Isso é horrível, né? queriam. Então, era muito triste. Era um lugar onde tinha muita tortura, tinha muita gente, assim, que as famílias não queriam. Então, sei lá, uma mocinha que engravida e vai ser a vergonha da família. Então, botavam ela lá no manicômio, né? No hospital E psiquiátrico. esqueciam lá, E né? esqueciam lá, né? Sei lá, aquele alcoolista que fazia a família passar vergonha. Então, interna lá, esquece lá. Casos até, assim, de pessoas que... Sei lá, o marido tinha uma amante, queria se livrar da esposa, sabe? E aí, tipo, inventava que a esposa estava louca, né? E eram lugares, assim, que tinham algumas pessoas com transtornos, realmente, mas que não recebiam nenhum tratamento adequado, né? Então, iam ficando cada vez pior. Sim. E essas outras que foram colocadas lá sem ter transtorno, você imagina, ao longo do tempo, desenvolviam, né? Porque você ser internada... tá num lugar que tem um excesso de gente, maus tratos, não tem tratamento. Se você não tem um problema, você acaba Adquirindo. Mesmo que você não tenha, né, Mesmo que você Regina? não tenha, você acaba fica, ficando, né? E eram histórias muito tristes, tratamentos, né, entre aspas, muito questionáveis. E aí essa Invasivos, luta, né, foi para isso, antimanicomial, quer dizer, para fechar esses manicômios, esses hospitais psiquiátricos que tinham esse tratamento horroroso, e ofertar para a população um tratamento mais humano, e que, assim, principalmente, que visse que as pessoas com transtornos, elas podem e devem viver na sociedade. Sim. Não é porque você tem um transtorno que você tem que ficar escondido e afastado. Não, pessoas com transtorno podem, com tratamento adequado, trabalhar, estudar, constituir família. Perfeito. Algumas precisam mais suporte, outras menos, né? Mas, assim, elas podem e devem ter uma vida em sociedade. E foi a partir daí Legal. que os CAPs foram criados. Então, assim, quando a gente fala de CAPs hoje em dia, né, as pessoas acham que é muito antigo. Não é tão antigo assim. A lei que regulamenta os CAPs é de 2001. Então, você vê, tem 24 anos só. Pela né? linha do tempo é Pela recente, linha do né? tempo é recente, né? E se você pensar que a lei que regulamenta de 2001, o primeiro CAPS do Brasil foi criado em 89, né, um pouquinho antes, mas a lei, né, que regulamenta veio depois. Mas você vê, no CAPS que eu trabalho, que ele foi criado em 2000, ele foi inaugurado em 2018, ainda tem residências terapêuticas, né, que são vinculadas ao CAPS, que é onde moram egressos desses hospitais que não tinham família, não tinham para onde ir. Então, o governo, né, instituiu essas residências, onde eles têm acompanhamento, tem funcionários ali. E você vê, o CAPS inaugurou em 2018 e
teve gente que veio de manicômio que foi fechado entre 2018 e 2019. Então você vê que ainda, né, há pouco tempo ainda existiu. Né? E eram assim, pessoas com seus 60 e poucos anos e que não tinham nem nome, porque não tinha nenhum documento. Tinha, né, tudo foi tirado delas, até o nome e o documento. Né? Então, assim, para vocês verem como é importante essa luta. E todo 18 de maio tem um movimento lá na Paulista, né? Aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. A concentração geralmente é no MASP. E participam CAPs, assim, de São Paulo, do interior, do ABC, né? Da Grande São Paulo, até às vezes de outros estados, né? E é uma passeata muito grande, assim, para a gente não esquecer disso, né? E saber dessa importância. Lembrar, né, Regina? Né? Lembrar, não porque retroceder, ainda né? hoje, muitos familiares, por inocência, por ignorância, no sentido de ignorar a história, né? Falam assim, mas por que não interna mais que nem antigamente? Né? Então, a gente, né, tem que olhar para isso, não pode deixar esquecer para não retroceder. Isso mesmo. Perfeito. Né? Então, e que tem muito a ver com família, né? Sim, isso mesmo. Tudo a ver. Vamos chamar a nossa dica? Que Pode tem ser, a ver, né? Um pouco com o que você falou. Tem tudo Já a ver. coloca a nossa dica, né? Isso, então Tem vamos lá tudo para a ver. nossa dica da semana. São dicas. Duas dicas. Que legal. Vamos lá. Por falta de uma, temos duas. Isso. Vamos lá. A primeira dica, né? Então, esse é um livro e um filme, né? O Holocausto Brasileiro, que é muito pesado, é muito triste, mas vale muito a pena para quem quiser conhecer um pouquinho mais o que eram esses hospitais, o que eram esses manicômios, né? Só num deles, em Minas Gerais, em Barbacena, morreram mais de 60 mil pessoas por causa dos maus tratos. 1.000 pessoas. Caramba! Por causa dos maus tratos. Muito. Essa foto, né, da capa ali, é uma das fotos mais leves, até porque as pessoas estão vestidas, né? Uma foto real. É uma foto real. É uma pesquisa bem interessante dessa jornalista, né, a Daniela Arbex. Ela fez essa pesquisa, ela foi premiada pela pesquisa, porque ela conseguiu, assim, fotos, conseguiu depoimentos de pessoas que sobreviveram. Eles eram mantidos como num campo de concentração. Então, por isso que ela deu o nome de Holocausto Brasileiro. Né? Assim, tem fotos terríveis, assim, de pessoas nuas, que eram mantidas nuas, no frio, fazia muito frio, então muitas morreram de frio, muitas morreram de fome. Nossa. Eles faziam as necessidades, né, fezes, urina, no chão, a comida era jogada no chão, junto com as fezes. Então, assim, terrível. E isso era real. Então, assim, é triste, é pesado, mas acho que vale a pena para as pessoas conhecerem o que foi, né? Entenderem o que foi e entender por isso que a gente luta para que isso nunca mais volte a acontecer, né? Muito legal. Então fica aí essa nossa dica. E tem mais uma, Voz de Deus? Acho que tem mais uma aí. Uma outra imagem? Ah lá. Aí essa é mais leve. Mais leve. Agora a gente vai pro outro lado. Pesada, né, gente? Porque como é o dia da família, eu lembrei da família Madrigal. Vocês já assistiram esse desenho? Não. Eu não. Só um pedacinho. Então, é um filme complexo. Então, não é um filme, assim, levinho pra gente ficar dando risada. Embora seja da Disney e tudo mais, né? E ele também remete muito à questão da constelação familiar, né? Lembrando, gente, a constelação familiar, ela é um fenômeno, é algo que tá no campo mórfico das pessoas e que naquele momento da sessão pode vir à tona algum registro, algo que a pessoa que está ali buscando o atendimento constelado não saiba. Porque nas nossas vidas existe muito exclusões, segredos, pessoas que de repente você nem sabe que faziam parte, não é isso? Então, a família Madrigal, ela traz isso, né? A Maribel, que é a nossa personagem principal. Que é essa da frente. É a da frente aí. A família Madrigal, ela tem todo mundo tem um talento mágico. E ela não tem. Tadinha! Coitada! Ela começa essa busca, né? Porque ela quer fazer parte
Da família. Da Então família. ela quer ter o talento Mas especial aí, dela. quando ela começa a ir atrás disso, ela percebe que tem muita coisa escondida, pessoas que foram excluídas. Tem até uma musiquinha que fala que você não pode falar o nome de determinado personagem. E aí tudo isso acarreta naquele desequilíbrio. Sim. E quando a família decide assumir todo mundo, deixar os segredos de lado, assumir quem é também, porque às vezes você se coloca, eu quero ser igual a fulano, igual a minha mãe, igual ao meu pai, igual ao meu avô, porque eu tenho que dar conta, porque eu tenho que proteger, porque eu tenho que ser forte. Mas E você não é igual ao não, outro, cada né? um é o que é. Aí eles começam a ter mais sucesso, aquele problema realmente acaba sendo solucionado, né? E é uma família, então eles passam a se aceitar um Legal. pouco mais. Porque, é minha família, mas eu não aceito o fulano que é assim, o ciclano nem fala o nome dele. Então aí fica difícil, né? E eu acho legal que também tem um pouco a ver com a constelação, que a constelação traz essa ideia, né? De você incluir, de nada pode deixar de ser visto, porque inclusive isso pode trazer um problema depois para sua apesar de família. você falar, né, que ele não é tão leve, mas assim, tem esse encanto da Disney Tem, também. não. Então, Todo esse assunto, traço, né? É um assunto, assim, que traz muita reflexão, mas de uma maneira bem alegre, né? Bem gostosa. Sim, colorida, e é colorida, musical, né? então eles cantam muito, dançam, mas só que na musiquinha tem ali o recadinho, sabe? Tá O embutido. que você precisa fazer. E aí, a avó, tá vendo? Ela tá aqui com a luz igual o eremita, né? O Tá com a luz eremita, na mão a ali, né? lanterninha. A lanterninha. Iluminando. Então, ela que comanda a família. Mas tem um momento que ela acaba se perdendo e ela precisa se encontrar. E aí todos os familiares fazem esse movimento. É bem bacana, né? Mas é um filme de bastante reflexão, né? E que traz muito essa ideia da família, o encanto da família, desde que você também consiga aceitar cada um do jeito que é. jeito A gente que às é, vezes é da cada um. mesma família, mas um gosta do azul, outro gosta do amarelo e tá tudo Cada bem. um tem suas qualidades, né? seus Isso. dons e também seus defeitos, todos temos. Exatamente. Então eu acho que esse filme vale bastante para esse tema da família. Bacana. E aí, dona Kelly? Doutora Kelly. Então, você falou, aproveitando aí, né, Madrigal, né? Eu não assisti tal filme, mas pelo que você falou, todos tinham, de certo modo, uma magia e ela não. Achava que não tinha. Achava, Eu vou assistir pra ver. Depois você Interessante. falou, opa, Isso. será que não tinha mesmo? Será que não tinha Será, mesmo? Ela só né? não estava enxergando? Porque foi ela que foi a salvadora da família. Olha, deu um spoiler. Mas aí é pra vocês Ah, assistirem bom, mas mesmo. Kátia, Vamos- pelo destaque dela na imagem, já dá pra entender que ela é a protagonista. E olha como ela é bonita. Exato. Ela é Ela é a bonita, toda protagonista. colorida. Eu adorei que ela é meio hippie, assim, É adoro. colombiana, é uma família Ah, colombiana, colombiana. gente. Tem muita cor aí no... Sim. Sim. Amei a Então. capivara aqui, ó. Aliás, tá na moda agora, Capivara, né? capivara tá na moda. Então, e aí nós podemos até trazer isso referente, porque a família é o primeiro núcleo de convivência que nós temos. Certo. E você quer pertencer àquele núcleo. No Olha caso dela, né, no Perfeito. começo, ela não estava pertencendo àquilo. Então, ela estava em busca de. Porque aí, dentro da família, nós precisamos ter a saúde mental familiar. Ou seja, Boa. onde tem diálogo, apoio, respeito, a família torna-se um refúgio. Agora, cobranças excessivas, falta de espaço. Como é que fica a saúde mental dessa família? Pro Beleléu. Pro Beleléu. Essa palavra Disse- antiga, né? Pro É, Beleléu. Vai pro Você Beleléu. entregou a idade Beleléu. de todos, Beleléu. é porque todo mundo E entendeu. resta saber onde é o Beleléu. Onde Onde é o Beleléu? Exatamente. Eu não fui pra lá. Ou como é o Eu Beleléu? não sei onde é, mas parece que é bem longe. É bem longe. Desculpa aí, Kelly. Exato, imagina. Mas é isso mesmo. Porque aí o que que acontece? Olha, hoje em dia, vamos sentar para comer. Mas Tá todo todo mundo, né? cardápio agora pelo celular. Não sei como sai do celular. Você bem, Meu Deus sinceramente, eu acho um absurdo. Eu também.
Gente, Eu nem tem vou hora que é falar. legal. Mas não era bacana você chegar assim, aí tem aquele cardápio bonito, você abre assim. vai o... E às vezes você sai Você justamente chega, querendo, né, o né? que você Descansar um pouco acha. do celular para confraternizar, sei lá, com a Não família. tem. E aí você é Eu amo obrigada o a pegar papel, o celular. né? Aí você vai perguntar pra pessoa lá, ela não sabe, porque não tem o papel. É. Ela tá Aí ele fala assim, acostumada olha no- a só olha no trazer. QR Code. Olha no Exato. QR Code. A famosa falta de comunicação. Sim. Kelly. Está Isso é ocorrendo difícil. essa falta de comunicação, falta de tempo de qualidade também. Por quê? Fala-se muito. Mas eu não tenho tempo. Mas eu trabalho muito. Mas eu estudo estudo muito. Não é a quantidade, mas a qualidade. Uhum. Essa é a grande diferença. Não adianta nada, principalmente, né, você tá com as pessoas da sua família. Nossa, mas eu fiquei 3, 4 horas do lado dela. Passei a tarde de domingo inteira com ela. É. Passou a Passou mesmo? No celular. Passou Cada um mesmo? no seu Será que você estava lá? Exato. Você estava ao lado, simplesmente. Eu falo que fisicamente você estava lá, mas mentalmente, ativamente, Espiritualmente. não mesmo. E aí entra a primeira dica, a escuta ativa. Quando família. alguém chegar e vier falar alguma coisa, aí não é só na família não, tá? Leva pra vida. Todos os lugares, né, Todos Kelly? os No lugares. trabalho. Não é simplesmente alguém perguntou, você respondeu. Às vezes você nem sabe direito o que a pessoa respondeu, perguntou, aí você responde, a pessoa faz. Mas não foi isso que eu falei. Não, foi isso que você falou sim, porque você não escutou a pessoa. Então, acho que a primeira dica é essa, a escuta, realmente ouvir o que a pessoa está falando, qual é a sua dificuldade, a queixa dela, o que ela está... Tem muitos filmes que acontece, né? A pessoa tá lá, a pessoa tá conversando, aí ela solta uma, tipo assim, vou me atirar da janela. Tudo bem. Ok, a pessoa continua lá, né? Então, fazem muito memes disso. E Tem quando- um filme que o filho falava assim, eu posso comer cocô? Pra mãe. E a mãe concorda. E pior ainda, né, Kelly? Tem aqueles filmes que o pessoal fala assim, mas você está me ouvindo? Você não está me ouvindo? É perfeito, perfeito. Então, é isso que tá. Porque assim, família perfeita não existe. É. Fato. Mas é ideal Fato. para o crescimento de cada um, sim. Exatamente. É necessário. É necessário. Então, o ideal para... Então, assim, se possível... Tá, eu concordo que é difícil o trabalho, o estudo, é complicado. Está um pouco mais complicado. Mas, assim, se você puder, 10, 15 minutos, estar de corpo, alma presente... A tal da qualidade é melhor que quantidade, às vezes. Mindfulness. É perfeito. Atenção plena, né? Atenção plena. Então, ou seja, como eu falei, não existe a família perfeita. Mas aquela família que respeita os limites, as emoções, vamos crescer juntos. Que é o que falou. Então, não adianta também você ficar comparando, tá? A tua família com a família do outro. Cada família é uma família, cada um tem os seus desafios. Mas procure, com a sua família, criar aquele momento de conexão. E pegando o gancho com o que eu falei, né? Se você tem um familiar que tem algum problema, não queira esconder. Não. Né? Não! Ele Lidar. faz Quanto parte mais da você sua lidar, aprender a família. lidar e deixar ele Isso. junto da família, mais fácil de fazer o tratamento. Mais da fácil de pessoa. fazer o tratamento e buscar ajuda Sim. quando necessário. No filme Encanto traz isso. Não que esconda legal. ele. Não esconda, Então é né? bem legal. Então. Isso. Uhum. Isso é muito Eu legal. acho que é.
E aí, Kátia, você teria alguma dica para nós nessa confusão toda da família? Seu pai, sua mãe, sua tia, seu avô, sua avó, seu filho, e sua não filha. esqueça do gato, cachorro e galinha. Todo mundo, né? Ele falou, né? Cachorro, gato, Galinha, galinha. todo Eu lembrei mundo. daquele programa Grande Peixe, Família. tartaruga. mesmo. É verdade, essa Né? Todo mundo. Unida, mas também. É muito legal, né? Vocês comentando sobre tudo isso. E só antes de comentar um pouquinho da família, Kelly, mas já pegando o gancho, né? E o tema que a Regina trouxe, tem um velho ditado que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Sim. Se você for olhar de perto, bem de pertinho, ninguém é normal. E por que a gente fala que todo mundo tem um pouco de louco? Porque cada um tem as suas manias. Bem não é? colocado. São manias. E são manias que a gente precisa respeitar. E dentro de uma família, gente, é mania que não acaba mais. E todo mundo tem. Não tem como eu falar assim, não, mas é que a Regina tem a mania disso, daquilo. Mas Não, eu você também tem as tenho. suas e, né? Então, só para E as explicar... manias mudam também, né? Mudam, pegam, né? Pegam. Eu tenho uma mania de querer receber Pix. Puxa, essa é legal. Essa mania. Eu quero essa abrir mania. mão. E aí, então, só antes de eu fazer o comentário, eu queria só colocar o seguinte, por que eu tô falando isso? Porque aqui tudo é ao vivo, gente. Então, como aqui é família e tudo é ao vivo, e a coisa vai acontecendo como tem que acontecer, nós tivemos, peço desculpas à Regina, interrompemos a Regina porque tocou aqui um sinal, mas eu explico. Porque nós somos terapeutas. A gente trata, mas a gente se trata. Aquele sinal era para eu tomar o floral. É para eu tomar o meu floral. Que é alcateia? Não é? É Da alcateia. A alcateia. alcateia tava chamando a cara. E por que eu coloquei o lobo? Perto do celular, Então, e por que eu estava justamente, né, colocando esse som? Porque a gente está fazendo estudo com o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então isso me lembra, né? Enfim, mania. Mania. Eu precisava colocar esse som, não precisava. Tá tudo bem, a gente né? gostou. Eu Mania, gostei. família, legal, família. Eu me veio aqui agora. Nossa, Família é isso mesmo, né? Mas então, é como a foi gente estava legal. falando, é manias, são as famílias. A gente se esquece que, assim, as pessoas, elas não são perfeitas. Dos outros, a gente até entende isso. Mas a família é feita de pessoas. Então, a família, ela não é perfeita. Porque as pessoas não são perfeitas. Não são né? perfeitas, não é? E uma coisa que os laços de sangue não faz ninguém perfeito. Não, porque a minha mãe tinha que ser assim, o meu pai tinha que ser assim. Existe a família que a gente idealiza e existe a família que é a real. Eu, quando era criança, idealizava uma família que morava numa casa com lareira e pendurava meia pro Papai Noel. Só que morando em São Caetano, é calor. Não se tem, não se justifica isso. Da onde que eu tirei essa ideia? Claro, de ficar assistindo imagens e tudo mais, vai se saber. Mas era a minha família perfeita. A família perfeita como eu morava o Natal assim. Mas eu tenho a minha família real, que viajava para o interior do Paraná, que era mais quente ainda. Então, lareira, nem pensar. Meia, ninguém nem levava. Então, é isso que a gente precisa. Mas o Papai Noel tinha. O Papai Noel estava lá. Então, isso é só para a gente entender. E uma coisa que é muito importante, né? Eu acho que vale a pena destacar. Nós somos filhas e filhos de pais e mães, né? Principalmente, digo, da nossa geração, que não fizeram terapia. Eu, quando era pequena, ouvia muito. Um tanque cheio resolve isso. Vai lavar a louça que passa, não é? Eu ouvi isso quando criança. Falta de lavar uma louça. Eu me lembro disso. Eu também. Você falta de lavar então, uma eu roupa, acho que nós somos privilegiados porque fazemos terapia. É né? verdade. E a terapia nos ajuda. E uma coisa que é verdade. muito importante, como elas não fizeram e elas tiveram os seus traumas, as suas dores, a gente acaba herdando esses traumas. Que importante ser a geração que quebra isso, vai lá, faz a terapia. E aí eu quero deixar um recado bem claro para você que está ouvindo a gente, como aromaterapeuta. A aromaterapia ajuda. O óleo essencial tem o óleo essencial da família, ajuda. Mas nada substitui um psicólogo, um psiquiatra. A gente está falando de terapia, lidar com os traumas. Isso é muito importante. Porque existe algum trauma, algo que possa ser mais ou menos, e que uma terapia possa resolver? Bem pode. colocado. Pode. Só que assim, se a pessoa tem resistência, às vezes ela pode começar, né, com uma aromaterapia, ela Com pode floral. começar Pra quebrar a com uma arte-terapia, para Isso. começar a quebrar a resistência e Porque, depois às ela vezes, vai, né, pra às vezes é algo psicoterapia. simples. E eu já vi isso. Às vezes é algo simples. E você toma o floral e ele deu conta.
Só que é aquela tua história. Eu sei qual é a extensão do meu trauma? Eu sei se ele é simples, se ele é superficial, ou se ele está enraigado aonde é necessário, sim, fazer terapia. E a gente faz a terapia por quê? Para que essa dor e esse trauma não seja mais herdado. Vamos criar gerações daqui para frente onde dor e traumas não sejam herdados, mais saudáveis. Porque se nós fizermos isso, nós vamos ajudar essas pessoas também a aprender a lidarem com as suas dores de forma positiva. E destaco, não estou aqui criticando a geração anterior, porque acredito que elas nem sabiam que havia essa possibilidade. Só que nós aqui sabemos sim que há possibilidade de nos tratarmos, de nos cuidarmos. Inclusive, nós fizemos um programa especial sobre a Pix, cada uma falou, né? Eu convido vocês para assistirem esse programa, porque lá eu comentei um pouquinho sobre a questão as terapias botânicas, e é a mesma coisa, né? Na terapia botânica, a gente aprende que você tem as plantas que são do mesmo gênero, mas espécies diferentes. E como a Kelly bem colocou, tem as famílias multiespécies. Na nossa família, a gente tem o gênero. Vem todo mundo ali, daquela raiz. Mas somos espécies diferentes. É verdade. É uma comparação, claro. Todo mundo, espécie humana, mas enfim. Cada um tem a sua especificidade. No momento em que a gente respeita isso, já é o primeiro passo para que essa família viva em harmonia. Não é isso, Kátia? Muito bem, é isso respeitar, ter os limites, acolher as emoções de cada. Você pode não concordar. Isso. Né? Mas, porque respeitar é isso, né? Você não precisa concordar com o outro. Não, pelo contrário. A opinião do outro. Escutar o que o outro está falando. E conhecer, né? Porque senão... Conhecer. Como é que você vai entender? Igual a Kátia falou. Então, às vezes a pessoa fala, vai lavar uma roupa. Por quê? Porque ela também foi ensinada assim. Então você precisa conhecer antes de só falar, isso não serve pra mim, isso não é de nada, que falta de consideração, né? Então, e é uma coisa que é isso. Essa é a nossa campanha, né? Merecemos um futuro em que a dor não seja herdada, mas a alegria seja passada. É isso que a gente quer. Não é um menino na internet, que eu esqueci o nome dele, depois eu trago aqui, eu ponho nos comentários, que ele cuida da avó dele que tem demência, assim, e ele fez um livro pra avó dele escrever as memórias dela. Que legal. Pra ele lembrar pra sempre, passar pras gerações. E é uma forma de conhecer, né? Por que tá acontecendo isso na minha família? Olha o que a avó escreveu. A lembrança que ela tem. Então, eu achei isso legal. Eu sei que nem todo mundo vai fazer isso, ou não vai ter essa oportunidade. Mas o fato de conhecer, às vezes você pergunta pra quem, como é que era, né? Você conheceu, você sabe, porque daí, de repente, você vai entender que um comportamento, da onde que veio, e você vai lá e trata. Tinha determinados comportamentos. E sem você julgar ou ficar magoado, né? Então, isso é muito legal. Kátia, e além, né? Isso que você falou, a gente compreende. A partir do momento que eu compreendo, eu não preciso aceitar, eu não preciso concordar. Mas eu consigo, a partir da compreensão, perdoar. Que às vezes é o que falta, um perdão. E perdoar, também, conviver, respeitar. Palavras-chave, né, para nossa família. Muito legal. A gente pode chamar a nossa agenda? Vamos lá. Vamos lá para a nossa agenda de maio. Tchan, 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 tchan. Voz de Deus. Será que me incluiu? Vamos começar essa agenda. Vivência mensal com as mandalas terapêuticas com Regina Rainha. Última segunda-feira do mês, 19h30 às 21h30. Tem até o valor, já botei o valor, tá tudo certo. Tá super colaborativo, né? É uma vivência online. Online para todo mundo do Brasil todo. Para quem tá fora do Brasil, para todo mundo participar. No planeta Terra. Porque o pessoal estava pedindo. Por enquanto, no planeta Terra, em breve. E eu já participei. Para outros planetas. Já participei de atividades de mandala online com a Regina. E, gente, às vezes o pessoal fala, mas online é a mesma coisa? Você pinta, você participa, você faz. Sim. E vai ser assim, uma vivência mensal. Cada mês vai ser um tema diferente que a gente vai trabalhar através das mandalas terapêuticas. E até através do que o pessoal vai falando, né? Queria isso, já tá participando. De repente está participando conforme o que vai surgindo. A gente pode pensar no tema do próximo mês. E sempre assim, aberto. A pessoa pode participar o mês que ela quiser. E se quiser fazer uma sequência, né, de participar todo mês. Mas vão ser temas separados né, a cada mês. Isso. E a inscrição é lá no Bem Viver, né? No nosso telefone, 11 984 15 2762. E voltando aqui para nossa agenda, então, como todo mundo já conhece, né? Aqui, dia 17 de maio, procrastinação, como utilizar a seu favor. Tá chegando, ainda dá tempo de se inscrever com a Kelly.
é no sábado, das 9h30 às 13h30, lá no Bem Viver também. Aqui o grupo presencial de arte terapia com a Regina continua. São trabalhos, aí a gente está aumentando os trabalhos. A gente está aumentando os trabalhos, é quinzenal, tem gente que já está participando há um tempo, tem gente que está entrando, né, agora mais recente, né? E pode entrar em qualquer época. Esse mês é 20 de maio. Dia 20. Tanto um quanto o outro é misto. Sim, adultos, né? Isso, misto, aí homens, precisa mulheres, entrar em contato para saber os valores aí. Isso. Não é isso? Exato. Ah lá, o nosso grupo de estudos espirituais Madalenas, com a Kátia Veloso, dia 21 e 28 de maio. Né? No dia 21 de maio é o tema de Jesus. As parábolas de Jesus. É um grupo misto, também aceita crianças, é gratuito, toda quarta-feira, mas a gente alterna os temas entre falar das parábolas de Jesus, depois a gente vai falar sobre anjos, né, Kátia? Isso. E depois mediunidade, né, os tipos de mediunidade. Então, é gratuito, mas precisa se inscrever com antecedência. E pode participar em qualquer momento. Isso, pode. De repente você quer assistir uma aula lá pra ver se você gosta, tal, se você quer tomar um café com a gente, mas você vai gostar, porque olha, as beldades tem como não gostar. Tem como não gostar, né? E é presencial, agora toda a nossa agenda aqui é presencial. Curso de radiestesia. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de se inscrever. Começa sábado agora. Sábado agora. Então, dia 17, 24 e 31 de maio e 7 de junho. Presencial com a professora Heloísa. Seja o seu próprio terapeuta. Algo mais, voz de Deus? Tem alguma outra imagem? Olha aqui, ó. Curso de tarô, arcanos maiores com a Kátia Veloso. Né? Ainda dá para se inscrever. É a última aula que pode entrar nessa turma, não é isso, Kátia? Isso. Como bônus, a gente também conhece o óleo essencial, a assinatura de cada arcano. A Kelly tá fazendo o curso, tá gostando, né, Kelly? Muito, começou a aprender um pouquinho mais também dos óleos, né? Não só dos arcanos, não mas só os dos arcanos, óleos, né? Os óleos, o acompanhamento durante todo o mês, além da aula, nós temos o acompanhamento da Kátia durante todo o mês. A gente tem um grupo, né? Tem o grupo, o grupo no WhatsApp, assim. Muito excelente. Bom. Que legal. E o curso de Reiki. Esqueci aqui alguma coisa, Kátia? Não, eu falei, né? Tá, perfeito. Né? Que eu também, né? Ixi. Tô pensando que eu tô pensando no lobo. Quer um floralzinho? Gente, curso de Reiki, dia Mulheres 31 que correm de maio. Com os lobos, ela tá querendo ir atrás do Deixa pra lá. Nível 3, quem tem o 1 e o 2, quer fazer o 3, ou quer reciclar o 3, ou não importa se você fez o curso de Reiki esse ano, há 10 anos, se você já tem o nível 2, você pode ingressar para o nível 3. É um curso presencial das 9h30 às 16h30, lá no Bem Viver, comigo e também com a dona Joana, né, mestra reikiana, que dá sempre o nosso suporte ali. Curso apostilado, com certificado, tem suporte pós-aula, porque depois o aluno pode agendar para fazer ali os seus treinos, tirar suas dúvidas na hora de fazer o atendimento, né? Mão na massa. Mão na massa, aqui não tem jeito, é mão na massa mesmo. Eu não posso esse dia. Lá no Bem Viver a gente tem cursos particulares, personalizados, que você vai definir o dia, a hora que você quer fazer o seu curso. Aí é do nível 1 ao mestrado. E aí pode ser de domingo, pode ser à noite, pode ser online, pode ser um pouco online e um pouco presencial, dividido em vários dias da semana, um dia só, né? Por nível. É de acordo com a necessidade do que cada um pode dispor, né? Porque a correria é pra todo mundo. Sim. Mas a gente dá um jeito. Se você quer se tornar um reikiano, se você quer adiantar o seu nível no reiki, é possível lá no Bem Viver. Esqueci de alguma coisa? Não, acho que foi isso. Acho que na verdade, Kátia, aqui são tantas coisas, né? Dá pra muitas escolher. emoções aqui. Entra lá em contato com o WhatsApp, comenta lá, olha, quero saber mais um pouco disso, ou a terapia manda que você mensagem, gostaria. aqui nos comentários, também. Perguntas, enfim. E a gente responde. A gente vai respondendo. Muito bem. Então é isso, meninas. É isso. Demos o nosso recado. Demos o nosso Feliz recado. Dia da família, Feliz você dia com a da sua família. Não né? importa qual é a sua família, lembre-se que é a família que você tem, então aprenda a lidar o melhor possível com ela. E a que você precisava. Para crescer, para evoluir, para aprender a amar, para compartilhar. Tem gente que não acredita, mas eu sou do tipo que acredito que a gente escolhe sim a nossa família antes de nascer. E falando de família esquisita, né? Eu lembro da família Adams. A família era esquisita, mas entre eles havia uma harmonia. Era esquisito para quem estava de fora. Olha, é isso. Excelente. Bela lembrança. Então fica aqui o nosso abraço para você,
pra sua família. Tudo de bom, muita luz. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.